Estamos chegando até você com mais uma edição do nosso programa O De Coração. Este é um programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia que deseja que você tenha a melhor informação possível. E informação é que não vai faltar no programa de hoje. Nós vamos abordar um problema muito significativo para a população brasileira. A população brasileira está envelhecendo e, com isso, aparecendo mais ainda um problema do envelhecimento, que é o aparecimento de uma doença chamada estenose aórtica. E hoje nós vamos trazer aqui as novidades existentes para o tratamento desta doença. Vocês vão ver que é muito importante esta informação e, graças a Deus, os progressos que estamos tendo nesta área. Para tal, um grande especialista da área da cardiologia intervencionista está aqui hoje conosco, que é o doutor Marcelo Queiroga. Ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, atualmente é o diretor de avaliação de tecnologia em saúde, e ele é também o diretor do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Unimed em João Pessoa, especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e doutorando em bioética pela Universidade do Porto, em Portugal. Eu queria que você desse um pouquinho de explicação sobre o que é essa estenose aórtica. A estenose aórtica é o estreitamento da válvula aórtica. A válvula aórtica, o coração é uma bomba. Então essa bomba ela tem os seus tanques, que são 4, né, os 2 ventrículos e os 2 átrios, tem a encanação, que são as artérias, e tem as torneiras, que são as válvulas. A válvula aórtica é a torneira de saída do coração. Então, quando essa torneira ela não está abrindo direito, aqui a dona de casa sabe muito bem o que acontece, né? A cozinha vai inundar. Então, quando essa torneira, a válvula aórtica, não abre, começa a ensejar problemas circulatórios. E o grande problema dessa doença, Romeu, e você sabe muito bem, é que essa doença, muitas vezes, ela é assintomática. A pessoa vai tendo aquilo e não sente nada. Os sintomas, que são a forma pela qual os médicos diagnosticam as doenças, é uma tríade sintomática, que é a dor no peito, o cansaço, tontura, às vezes desmaio, né? Então, os sintomas são esses, e essa doença não precisa de aparato sofisticado para o diagnóstico. O médico clínico, o médico do PSF, o médico do programa Mais Médicos, ele com o estetoscópio, ele pode auscultar o peito do paciente e ouvir um sopro. Esse sopro é pela passagem do sangue naquele local estenosado. Fica estenosado, fica estreitado, é mais difícil o sangue passar e isso produz um som. Então é como se o coração estivesse pedindo socorro. Ok. Não é? Então o médico escuta esse sopro, às vezes pode até sentir, o que nós chamamos de frêmito, né? Então com esse quadro e esses dados do exame físico, somente é possível se fazer o diagnóstico da estenose aórtica sem qualquer necessidade de exames complementares onerosos. Okay. Uma vez diagnosticado esse problema, vale salientar que os remédios, que hoje há um avanço fantástico da farmacologia cardiovascular, não tem nenhum tipo de ação. Se está uma obstrução lá, o que o remédio... Aquilo é uma pedra, né, fazer, Aquilo é uma pedra. É como aquela válvula, né, ficasse pedrificada. Então o remédio age muito pouco. Então o tratamento para isso é substituir a válvula, né? E o que se tradicionalmente utiliza, com muito sucesso, é a cirurgia de troca valvar aórtica. Então, a cirurgia com o peito aberto. Okay. A cirurgia cardíaca brasileira é de excepcional qualidade, né? E essa técnica já se emprega há mais de 3 décadas no Brasil, com excelente sucesso, e é o que nós chamamos de grau recomendação 1 no tratamento da estenose aórtica, né? Aceito pelas principais sociedades de cardiologia do mundo. Todavia, como essa doença afeta indivíduos idosos, e nessa faixa etária é comum a existência de comorbidades, como, por exemplo, problemas renais. O rim dessa pessoa tem 85 anos, problemas pulmonares, problemas hepáticos, né? Então, isso nós chamamos de comorbidades. Então, essas comorbidades, muitas vezes, impedem a realização da cirurgia com o peito aberto pelo alto risco.
O Então, alto risco significa alta mortalidade, complicações, é isso? perfeito. Então, até há de maneira objetiva uma tentativa de se avaliar esse risco através de avaliações de scores, como o Euroscore, como o Score STS. Ok. As sociedades internacionais desenvolveram meios... Mas esses scores são feitos pelos médicos, Pelos né? médicos. Ninguém em casa E precisa como é ficar feito fazendo. pelo homem, é limitado claro. e é sujeito a falhas. Eles Ok. têm limitações, né? Mas é uma tentativa objetiva Ok. de tentar aferir o risco de uma cirurgia. Tá. Quando a cirurgia é muito arriscada, e nós temos certo receio de encaminhar esses pacientes para a cirurgia de céu aberto, com o peito aberto, realizada pelo cirurgião cardiovascular, aí esses pacientes, no passado, eles estavam numa situação difícil. O que fazer? Por quê? A única alternativa que nós dispunhamos era Era a a cirurgia. valvuloplastia aórtica. Ok. Dilatar a válvula com um balão. Isso, no começo da década de 90, né, parecia uma coisa muito engenhosa. Você colocava o balão, dilatava Abria a válvula. e pronto, né? Obtinha-se uma melhora. Os pacientes melhoravam os sintomas. Mas isso, dentro de 6 meses, a grande maioria havia uma reestenose, ou seja, a válvula se restreitava. Você disse que até há pouco tempo tínhamos a cirurgia. Quando a cardiologia intervencionista começou a atuar, tinha só a possibilidade de colocar um balãozinho e abrir esta estenose. Tratamento esse que tinha as suas limitações. Então, esse tratamento, abrimos esse bloco dizendo que esse tratamento ele não tem eficácia, porque ele não muda a história natural da doença, né? Então, preocupado com isso, o médico francês, Dr. Cribier, desenvolveu uma técnica que consistia no implante de uma válvula por cateterismo. Uma coisa até inacreditável, né? Mas ele desenvolveu, é como se fosse um stent que tem uma válvula... Quer dizer, ao invés da molinha do stent, é uma válvula que está envolvendo É a ali. molinha do stent com uma válvula de tecido de pericárdio bovino ou suíno. Pericárdio é aquela membranazinha que reveste o coração, Ok. né? Então ele conseguiu desenvolver essa técnica e é possível você substituir a função da válvula com essa nova válvula implantada por intermédio do cateterismo, né? Vamos explicar isso direitinho, Marcelo. Quer dizer, você explica o procedimento. Você introduz um catéter, onde e o que você faz? Então, nós introduzimos esse catéter na artéria da virilha. Ok. Então, por intermédio desse pequeno orifício, hoje através de uma punção, nós deslocamos essa prótese, né, que vai montada em um balãozinho, com auxílio de um equipamento especial de raio-x, nós visualizamos o decurso dessa válvula até chegar ao nível da válvula aórtica. E aí, com técnicas especiais, promovemos a liberação dessa válvula. Liberação e abertura É, a desse... abertura da Porque tem que entrar um pouquinho amassadinho, é isso? Ela entra amassadinha, montada no balão. Ok. Porque senão ela não passa naquele orifício pequeno, né? Porque quando ela está funcionando, o tamanho dela é maior do que aquilo. Perfeitamente. O tamanho dela é o tamanho de uma prótese normal, Claro. de uma válvula normal. Ela tem uma área que pode chegar em torno de 3 centímetros quadrados, Claro. que é a área da válvula aórtica normal de um ser humano, a média, Ok, né? ok. Então, esse implante é feito e, com isso, a gente consegue reduzir essa obstrução de maneira tão significativa que o gradiente de pressão, a diferença de pressão entre o interior do coração e a aorta, que se verificava em face da obstrução, simplesmente se acaba, né? Então, isso é uma técnica fantástica. Ela se equipara os resultados ao resultado da cirurgia e a vantagem é que pode ser aplicada, inclusive, nesses indivíduos antes considerados inoperáveis. Pra você ter uma ideia, Pessoas bem idosas. bem idosas, octogenários, nonagenários, até indivíduos com mais de 100 anos. Para você ter uma ideia da eficácia dessa técnica, foi realizado um grande estudo multicêntrico nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha, chamado PARTNER, e há o PARTNER B, que comparou o tratamento conservador, que é praticamente não fazer nada. Não fazer nada. Dar um Ok. remedinho e, no máximo, Ok. uma dilatação com o balão, com um Ok. implante da válvula. Pela cirurgia? Pelo procedimento de cateterismo. De cateterismo. Chama-se TAV. TAV. Então, o procedimento TAV Ok. conseguiu reduzir o risco absoluto de mortalidade em 20%. É uma quantidade muito grande. Isso é muito expressivo, Romeu. E o melhor é que esses dados, eles persistem após 3 anos, não é? Isso confere a essa técnica, a gente chama na medicina baseada em evidência, NNT. É o número necessário de pacientes para tratar, para evitar um determinado evento grave, né? Então,
Então, NNT de 5, né? A cada 5 pacientes, uma vida tratados, uma vida é salva. A cada 3 pacientes tratados, uma vida é salva e evita-se uma reinternação. Então, são resultados fantásticos, claro, sem dúvida, que a cardiologia mundial comemorou, e isso aí foi reafirmado agora em um outro estudo, que foi com outra prótese, que é a prótese autoexpansível, agora comparando com a cirurgia, né, porque havia muito questionamento, o risco da técnica, complicações, e agora, comparando com pacientes de alto risco cirúrgico, com essa nova prótese autoexpansível, o TAV foi superior à cirurgia nesses pacientes de alto risco. Até o AVC, o acidente vascular cerebral, ou derrame, como é mais popularmente conhecido, que era a grande preocupação, que naqueles primeiros estudos, porque o dispositivo era o dispositivo ainda o primeiro desenvolvido. Claro, tem uma curva de aprendizado, enfim, as melhorias. Ainda era um pouco elevado. Agora, nesse novo estudo, o índice de AVC, não só ele não foi maior do que a cirurgia, como foi menor. Não é? Então, isso é uma coisa fantástica que abre uma nova perspectiva. Agora, a pergunta que todo mundo está fazendo. Isso custa caro. Como é que nós podemos resolver esse problema nesse país? Já há outras tecnologias com o mesmo perfil de custo incorporado no sistema de saúde do Brasil. Há exemplos dos desfibriladores automáticos, das endopróteses para o tratamento do aneurisma da aorta abdominal e de alguns fármacos que são utilizados para o tratamento do câncer, que tem o que a gente chama de razão de custo-efetividade incremental, similar ao do TAV. O que é isso? Os sistemas de saúde, naturalmente, existe uma questão de economia em saúde, que nós chamamos de justiça distributiva. Eu não posso gastar todo o dinheiro com TAV e deixar faltando para as crianças, né? Então tem que haver a justiça distributiva, né? A justiça melhor é a de Deus. Nós, homens, somos limitados. Já sei porque que você está na Universidade do Porto, com esses aspectos da bioética aí, porque você entende tudo disso. É importante, porque já desde Hipócrates, essa medicina que a gente pratica tem 3.000 anos, né? Primo non nocere, né? Primeiro, não fazer o mal. Com o TAV, nós fazemos o bem. E justamente para aqueles que mais precisam, que são os idosos que estão sem alternativas terapêuticas no sistema de saúde do Brasil. E quais são as perspectivas efetivas de nós termos aí esse tratamento à disposição da nossa população brasileira? Hoje, Romeu, felizmente, temos um processo de incorporação de tecnologia no Brasil, né? Então, uma nova terapia é avaliada pelo Conselho Federal de Medicina. Assim diz a lei do ato médico. Okay. É competência do CFM avaliar as novas terapias. O TAV já foi avaliado e considerado terapia em conteste. As próteses, os dispositivos, são avaliados pela Anvisa. Desde 2008, a Anvisa já chancelou o uso dessas próteses. Okay. O que é que falta agora? O reembolso obrigatório. Ou seja, que os planos de saúde, que o brasileiro paga todo mês, e sobretudo os idosos, são eles que são responsáveis pelas maiores mais caro mensalidades, ainda, né? Que eles tenham direito a esse tratamento pelo plano de saúde e que os brasileiros tenham direito pelo SUS, que é um grande sistema de saúde que todos nós médicos defendemos de maneira ardorosa. Uma coisa não ficou ainda, até por minha culpa, não muito clara. Você falou nos idosos, quer dizer, isto é específico para essa população? No momento, a segurança e as informações científicas de eficácia do tratamento, segurança no idoso. No jovem que tem um risco menor na cirurgia, a gente não sabe como é o TAV daqui a 30 anos. Mas uma pessoa com 65 anos, 65, 75, 80, infelizmente não vive mais 30 anos. Não vai viver 30 anos, né? Reservado para o idoso no momento. Então, não mudou a conduta da cirurgia nas pessoas mais jovens ou que não têm todas essas comorbidades que você disse aí. Perfeito. Não devemos ainda entrar nessa seara. Ok. Mas a coisa está evoluindo. Vai evoluir. Bem, e como é que está sendo esse trabalho que a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista está fazendo nessa divulgação e enfim, para tornar isso mais efetivo? No começo foi mais difícil incorporar tecnologia em cardiologia intervencionista, né? O primeiro cardiologista intervencionista foi o Frossman. Para fazer o cateterismo, ele teve que fazer em si próprio, né? Foi, é verdade. Hoje é mais fácil. Já se falou isso aqui. Hoje é mais fácil. Hoje a gente tem a Conitec que nos ajuda, né? Infelizmente, nesse caso, por um problema
de incompreensão que a gente acha que será superado, Ok. eles estão dizendo que esse tratamento é muito arriscado, que vai ter uma aplicação, um número infinito de pacientes de 12.571. Eu até digo, para isso tem que ter um programa Minha Válvula, Minha Vida. Minha válvula, minha vida. Felizmente, pode ser que esse programa seja empregado, Ok. né? Então, nós criamos a campanha Jovens Corações. E essa campanha tem o honroso apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Pastoral da Pessoa Idosa, para levar essas informações sobre essa doença terrível, certo? Às pessoas idosas que muitas vezes não sabem, né? E tem morte súbita, que essa doença leva à morte súbita. Nós fizemos essa parceria na pessoa do secretário executivo da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e da senhora Terezinha Tortelli, a irmã Terezinha Tortelli, que é enfermeira, substitui a doutora Zilda Arnes nessa missão fantástica de levar Sem dúvida. saúde aos idosos. Então, essa campanha ela está no nosso site www.sbhci.org.br/TAV. Aqui vale dizer que o Ministério Público Federal, em face dessas incompreensões dos técnicos do governo, ele ingressou com ação civil pública e a gente vai ter isso aí à disposição da nossa população, com a graça de Deus.